Saudamos aos irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nosso texto para a exposição nesta manhã já foi lido, meus irmãos. Está no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 2. Eu peço a você que deixe, por favor, sua Bíblia aberta ali. Nós vamos tratar do texto à medida em que formos fazendo a nossa exposição bíblica. Eu espero que os irmãos tenham percebido o fluxo do culto. Espero que tenham chegado na hora. Eu estou sentado aqui na frente e de costas. Eu não fiquei bancando polícia. Embora seja meu dever, e se eu fizer isso, eu estou no meu direito e no meu dever. Mas eu espero que você tenha chegado na hora para adorar a Deus e tenha percebido que a primeira coisa que nós lemos no culto foi que os pastores foram adorar a Jesus lá na manjedoura. E então nós cantamos dos pastores que estiveram ali perto. E aí depois nós lemos a respeito dos... quem foi depois dos pastores? A cabeça está falhando. Não, primeiro nós lemos a respeito dos anjos. Os pastores foi o segundo, por isso que eu estou falhando aqui. Os anjos, aí cantamos eis dos anjos a harmonia. E aí depois nós lemos dos pastores, e aí então nós cantamos, né? Eis que um anjo proclamou a uns pobres pastores ao pé de Belém. E os pastores foram adorar. Começa com os anjos, passa para os pastores, depois passa para os magos. E depois, a última estrofe do hino que a gente cantou dizia assim: e com eles vamos nós. Ou seja, adoração ao menino Jesus, ao Salvador feito homem, dos anjos, dos pastores, dos magos e nossa. Então, é dentro desse espírito que nós chegamos a Mateus capítulo 2. Um texto bastante conhecido e muito cheio de equívocos. Primeiro equívoco: quantos eram os magos? Não sabemos. Todo mundo vai, 3 reis magos. Já tem 2 erros nessa frase. Primeiro, a ideia de que são 3. Todo mundo acha que eram 3 porque deram 3 presentes. Então, ninguém chegou de mão abanando. Mas vai que a caixa de ouro era grande e 2 carregaram. Já virou 4. Né? Vai que o pote de incenso era pesado. Já virou 5. Então, a gente não sabe quantos eram esses magos. Depois, não está escrito também no texto que eram reis. Não está escrito isso lá. A gente ouve tradições que dizem que eram reis porque, para fazer essa viagem que eles fizeram, precisava ter dinheiro como se fosse um rei mesmo. Eles não eram reis, mas eram certamente pessoas importantes, pessoas associadas à nobreza, pessoas de alto conhecimento. Mas quando fala mago, qual é a palavra que também vem à nossa cabeça? Para mim vem aquele desenho do Mickey, de 1940, Fantasia, com aquele chapéu de Merlin, com aquela varinha com a estrela na ponta. Mago parece um negócio desse, não é? Mas mago, na verdade, aqui, tem a ver com o seu conhecimento de astronomia. Escuta bem devagar esta palavra. Porque astronomia parece com astrologia, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quem estuda astrologia, escreve aquela seção do jornal que diz assim: Capricórnio, com a conjunção com Saturno, deixa essa semana boa para você encontrar um grande amor. Isso é estudar astrologia. E olha, espero que você não olhe para o jornal em procura disso, porque isso não tem nada de Bíblia. Bom, quem estuda astronomia vai procurar uma outra seção do jornal que vai dizer: esta semana será visível no Brasil Central e na região Norte um eclipse lunar que é raro, que deixa um fenômeno chamado lua vermelha e que é visível a cada... Esse é o estudante de astronomia. E os magos, portanto, eram estudantes de astronomia. Não sabiam nada de horóscopo, não, embora o horóscopo tenha vindo daquele lugar também. E aí, então, os magos fazem essa viagem. Tem mais um engano aqui. A estrela, você pode ler no texto depois com calma, que a estrela não veio ditando o caminho para eles o tempo todo. A estrela só mexeu de Jerusalém até Belém. Até chegar em Jerusalém, a estrela ficou paradinha no céu. Pode olhar. Ok? E a outra questão muito importante: os magos não encontraram Jesus na manjedoura. Fazer a viagem da Pérsia, de onde eles provavelmente vieram, até Jerusalém, naquela época, sem trem-bala, sem ponte aérea, sem Qatar Airlines, levava mais ou menos 1 ano. Como eles vieram com bastante calma e como eles, vendo a estrela, ainda precisaram se organizar,
Eles deveriam ter chegado lá e encontrado um menino Jesus com cerca de 2 anos de idade. E é por isso, inclusive, que Herodes, quando se vê enfurecido porque os magos o enganaram, manda matar os meninos de 2 anos para baixo. E aí então você lê no texto, inclusive, que eles chegaram na casa onde estava Jesus. Jesus tinha acabado de voltar da escolinha, quando, sabe assim, já estava acontecendo ali, infantil 2 anos. Chegou em casa, a perua entregou Jesus lá, brincadeiras à parte aqui, mas Jesus já era uma criança, capaz de estar andando, quando os magos o encontraram. Bom, essa é uma questão importante de tratar aqui do texto. Desbastar muitos elementos de tradição que muitas vezes nos confundem na hora de interpretar o significado da passagem. É um texto muito rico, muito denso, que pode ser abordado de várias formas. Uma delas seria prestar muita atenção nos presentes que os magos deram. Eles entregaram a Jesus presentes muito simbólicos. Ouro, porque reconheciam Jesus como um rei. Incenso, porque reconheciam Jesus como um sacerdote. O incenso nada mais é do que uma resina, que às vezes é solidificada em pequenas pedras, às vezes é queimado na forma de pó, para produzir um aroma. E no templo de Salomão, ele era usado para produzir uma fumaça que acompanhava o sacerdote quando ele entrava no Santo dos Santos, a fim de aspergir sobre a Arca da Aliança o sangue do sacrifício no dia da expiação. E então, incenso é um material de trabalho de um sacerdote. E quando eles entregam o incenso a Jesus, eles estão reconhecendo que Jesus será aquela pessoa que representará a humanidade diante de Deus. No entanto, eles também entregam mirra, um perfume, que pode ser assim, imaginado e associado ao sepultamento de Jesus e ao seu precário, porque não houve tempo de fazer tudo, precário embalsamamento. É uma palavra que tem que falar devagar aqui. É como se eles estivessem dizendo, nós sabemos que o senhor vai morrer e o seu corpo vai precisar ser tratado. Mas a mirra também era usada como anestésico e foi oferecida para Jesus enquanto ele estava na cruz. Então, a ideia de que ele poderia sofrer e precisar do anestésico e morrer e, quando sepultado, precisar ser perfumado, também estava presente na mirra que foi entregue pelos magos ao Senhor Jesus. Isso também é bastante simbólico, isso também é bastante importante aqui. Nós poderíamos tratar também a respeito da diferença que houve entre os magos que vieram de tão longe e os habitantes de Jerusalém. Você consegue imaginar? Eles vêm de longe e perguntam, onde é que está o rei dos judeus? E os próprios sacerdotes em Jerusalém não sabiam que o rei dos judeus tinha nascido. Mas, ao descobrir que o rei nasceu, os magos estavam contentes e procurando pelo rei. Eles fizeram uma viagem de milhares de quilômetros, 2 anos na estrada, para encontrar Jesus. E Belém e Jerusalém são muito próximas, 2 horas de caminhada. Você consegue imaginar? Eles caminharam 2 anos para encontrar Jesus. E as autoridades religiosas, que sabiam que Jesus estava por nascer, que sabiam o local do seu nascimento, conforme profetizado por Miqueias, não se mobilizam para ir visitar Jesus. É algo muito estranho aqui. Ao invés de se alegrarem pelo nascimento de Jesus, eles se atemorizam pelo fato de que o nascimento de Jesus colocava em xeque a dominação religiosa que aqueles homens exerciam sobre o povo de Israel. Se nasce o Messias esperado, como ficará a influência do sumo sacerdote sobre os judeus? Se nasce o Messias esperado, os sacerdotes ainda terão domínio sobre a nação? A ordem política das coisas será mantida? O privilégio daqueles que estão na liderança será preservado? Então eles se atemorizam em vez de se alegrarem. E aí então, meus irmãos, nós vemos como o texto tem várias camadas aqui. O texto fala, portanto, de homens importantes que vieram de longe, que chegaram a Jerusalém, que perguntaram sobre o recém-nascido rei dos judeus, a quem esperava pelo recém-nascido, pelo rei dos judeus, aqueles homens que eram a nação para a qual o Messias estava prometido, em vez de se alegrarem, se atemorizam, em vez de irem à manjedoura, ficam esperando a notícia que os magos vão trazer, e quem vai presentear e quem vai adorar o rei Jesus são os magos. Diante dessas considerações introdutórias aqui, eu gostaria de destacar 3 lições adicionais. Além de tudo aquilo que a gente já viu e já conversou até aqui, 3 palavras que vão nos definir um pouco do que está acontecendo aqui. E a primeira palavra que eu gostaria de destacar com você é inclusão.
Fala-se muito de inclusão hoje em dia, não é? Então é necessário ter o acesso aos edifícios públicos preparado para os cadeirantes, os banheiros públicos precisam ter materiais específicos, louças próprias para pessoas com dificuldades de locomoção, tantas outras coisas. As empresas precisam ter cotas para deficientes físicos, deficientes visuais e tantas outras coisas assim. Fala-se muito de inclusão, mas quando nós falamos de inclusão na Bíblia, aqui no contexto dos judeus, nós estamos falando de aceitar que outras pessoas que não sejam judeus adorem a Jesus e celebrem o Messias. Por que isso é importante? Porque os magos vieram depois da sequência. Quem foram os primeiros? Os anjos. Os segundos? Os pastores. Os terceiros? Os magos. Aí depois nós. Bom, o que acontece aqui? Os magos chegam vindos do Oriente. Não é dito exatamente de onde, mas a gente pode ter uma ideia boa de onde é que eles vieram. Por várias coisas, inclusive por causa do conhecimento de astronomia que eles exibem. Talvez você já tenha estudado isso. Foi lá no Oriente, lá na Babilônia, que eles inventaram esse negócio de minuto com 60 segundos e de hora com 60 minutos. Eu vou tentar falar bem rapidamente aqui. Eu conheço um pouquinho disso, embora não seja professor de matemática, eu estudei isso durante um tempo da minha mocidade. Nós usamos o sistema de numeração de base 10. Sabe o que isso significa? Que a gente usa 10 algarismos. Então, até o 9, estou sabendo contar. Até o 9, você usa só um dígito, não é? Quando entrou 10, você tem que colocar agora um segundo dígito para cá para pôr o 0 aqui. Significa que a cada 10 a gente forma um grupinho. E por que a gente conta até 10? Bom, é meio óbvio para nós, né? Tem 10 dedos. Então, quando você forma 10 grupos de 10, agora você precisa de 3 algarismos. Quando você forma 10 grupos de 100, você vai precisar de 4 algarismos. Ou seja, a cada 10 você vai tornando as coisas, não é, com mais algarismos. Esse é o nosso sistema. Os babilônicos, que estavam lá na corte de Nabucodonosor, onde Daniel foi levado, eles usavam um sistema de numeração de base 60. Sabe o que significa isso? Que eles tinham um algarismo para o número 1, um algarismo para o número 2, um para o número 3, um para o número 11, um para o número 27, um para o número 45 e um para o 59. Quando chegava no 60, que voltava no algarismo original para fazer uma coisa com 2 dígitos. E é por isso que os babilônicos inventaram um minuto de 60 segundos e a hora de 60 minutos. E está aí até hoje. A gente pensa que o povo antigo era burrinho. Nada. Eles eram espertos até demais. Tem provas, inclusive, de que já conheciam o teorema de Tales, teorema de Pitágoras e tantas outras coisas. Lembra aqueles negócios? A soma dos quadrados, cateto da hipotenusa e tal? Aqui, eles já sabiam. Você já esqueceu? Eles sabiam. Eles sabiam. Então, lá no Oriente, estavam os astrônomos, que viram uma estrela no céu e falaram assim, ela não estava ali antes. Você consegue olhar para o céu e reconhecer qual estrela que não devia estar lá? Eles conseguiam, lá atrás. Isso nos mostra, portanto, que eles são um povo distante, culto, aquele povo para onde o povo de Israel foi levado na época do cativeiro, na época de Daniel. E aí o que acontece? Os judeus, antes de serem levados para o cativeiro, eles adoravam, eles amavam a ideia de flertar com as outras nações. Toda vez que acontecia alguma coisa importante na outra nação, o povo de Israel queria copiar. Inclusive quando foi a hora de escolher um rei. Lembra quando eles pediram um rei, Saul? Eles queriam um rei para serem iguais às outras nações. E por que Deus não gostou da ideia? Porque justamente Israel deveria ser diferente de todo mundo. Não é brincadeira não, a gente comprou uma camisa para o nosso filho dizendo, você não é todo mundo. Por quê? Porque é uma frase que a mãe fala. Mas todo mundo vai. Você não é todo mundo? Israel não é todo mundo. Israel é o povo separado de Deus. Só que eles ficam enamorados das nações. Quando o rei Uzias, aquele do livro de Isaías, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Quando o rei Uzias vai até Damasco, ele chega lá e vê o rei de Damasco fazendo adoração, num altar pontudo diferente. Ele olha e fala assim, rapaz,
Ó, que tecnologia. Volta para Jerusalém e quer trocar o altar do templo de Salomão por um outro altar parecido com o altar em que ele viu o rei de Damasco oferecendo sacrifício. Pode essa criatividade? Não, a adoração de Deus é como Deus prescreve. Mas Uzias não está preocupado. E então ele mesmo vai adorar. Sai lepra na testa dele porque ele estava querendo namorar e copiar as outras nações. Aí então, de tanto copiarem as outras nações, eles assumiram os deuses das outras nações. Quando o rei Acabe resolveu se casar com aquela mulher chamada Jezabel, da Fenícia, ela vem da cidade de Sidom, da cidade de Tiro, uma região ao norte de Israel. Jezabel traz na bagagem o seu deus Baal. E é ali que Elias vai condenar a adoração a Baal. Se Baal é Deus, sigam. Mas se Jeová é o Deus verdadeiro, sigam a Jeová. E aí fica todo aquele desafio de Elias aos profetas de Baal lá no Monte Carmelo. E você vai vendo a idolatria crescendo por causa dessa paquera internacional. Salomão casa com mulheres estrangeiras e o que acontece? Acaba cometendo o pecado da idolatria. E então Deus diz, acabou. Vocês foram chamados para esta terra, para viver aqui nesta terra, para a minha glória, sendo diferentes de todos os demais. Já que não fazem assim, eu vou espalhar vocês entre todas as terras. E vocês serão escravos dos outros. E verão que a liberdade aqui para viver para mim é muito melhor do que a escravidão lá, para fazer igual os outros fazem. E eles vão mandados para a Babilônia. O cativeiro foi uma lição dolorida. Muito dolorida. Tanto é que quando você abre a Bíblia no Novo Testamento, o judeu do Novo Testamento tem um monte de problemas, mas ele não tem deuses estranhos. Pode olhar. O judeu do Novo Testamento é avarento, ele é politiqueiro, ele gosta do dinheiro, do poder e tal, mas ele não adora outros deuses. E tem um outro detalhe que mudou. Ele não quer saber das outras nações. Ele não quer saber dos outros povos. Por quê? Porque os outros povos já fizeram com que o povo judeu se enamorasse dos ídolos e fosse para o cativeiro. Eles não querem saber disso mais de jeito nenhum. Então, numa palavra difícil, mas que está meio na moda, o judeu do Novo Testamento é xenófobo. Ele não gosta do estrangeiro. E o que é curioso é que Jesus recebe adoração de estrangeiro. Percebe? Isso não é qualquer coisa. Aliás, a inclusão sobre a qual eu lhe falo aqui já vai um pouco mais além, porque ela começa nos pastores. Como começar nos pastores? Bom, você sabe que para você adorar no templo em Jerusalém, você tinha que estar em estado de pureza cerimonial. Não se trata de santidade, é de pureza cerimonial. Por exemplo, pisar num esterco não faz você pecar, mas torna você impuro para entrar no santuário e adorar a Deus. Você tem que se lavar e aguardar um dia. Tocar num cadáver não é pecado. Sepultar o seu pai, vestir o seu pai, preparar o seu pai para o túmulo, não é pecado, é até um dever. Mas, como você tocou naquilo que representa a morte, você não deveria comparecer diante do Deus que representa a vida. Você ficava uma semana impedido de adorar. Era assim, nós estudamos isso na lei de Levítico. Bom, o que acontecia com o pastor? Quantas vezes por dia você acha que ele pisa no esterco? O dia todo, todo dia. Quando é que dá para o pastor falar assim, hoje eu não vou pastorear, hoje eu vou me guardar, porque amanhã eu vou no templo adorar? Não era tão simples a vida dele. E os pastores, portanto, eram meio que privados da vida de adoração. E para quem é que Jesus manda entregar a notícia em primeiro lugar? Para os pastores. Note, havia também uma questão cultural não bíblica. Pelo amor de Deus, não, tem tanta gente atacando a Bíblia como patriarcal, como isso e aquilo. Entra na cultura e tenta entender o elemento. Mas os elementos daquela cultura eram de que o depoimento de uma mulher não deveria ser aceito nos tribunais. Bom, um pouquinho mais tarde do que isso, a quem Jesus escolheu para se apresentar ressurreto, quem foram as primeiras testemunhas da sua ressurreição, foram as mulheres. Ou seja, quando Jesus nasce e recebe a adoração de magos, magos que são pessoas estrangeiras, que são pessoas a quem normalmente os judeus não acolheriam e não dariam as boas-vindas, Jesus está dando uma lição de inclusão. E isso é uma das coisas mais belas da fé cristã. Não precisa fazer muito esforço, você não precisa olhar para o lado para saber que aqui nesse auditório tem gente com tudo quanto é cor de cabelo e gente até sem cabelo. E isso para nós não é problema nenhum.
Por quê? Porque Jesus não está preocupado com isso. É claro que ele quer que você cuide da sua aparência. É claro que ele quer que você trate do seu corpo, porque ele deu esse corpo para você usar bem. Mas isso não é uma questão para Jesus. Aqui em Goiânia, eu pensava que seria menos do que São Paulo, mas eu estou conhecendo gente de mais lugares do Brasil do que eu conheci em São Paulo. Aqui estou conhecendo mais gente do Pará, do Piauí, de tudo para quanto é canto aí para cima. E para os lados também, Mato Grosso e tantos outros estados do Brasil. Tem gente de tudo quanto é canto. Alguém aqui pediu para você RG com certidão de nascimento para saber se você é goianiense do pé rachado, pé de Todd, para saber se você pode ser membro do Jardim América? Não. Por quê? Porque aqui é o lugar de todo mundo. É a casa de Jesus Cristo. É a casa do povo de Deus. E quando Jesus diz assim, magos, venham me adorar, ele está dando uma lição clara a respeito de inclusão. Segunda palavra, revelação. Quem foi que contou para aqueles camaradas que aquela estrela que estava lá no céu tinha a ver com um rei que ia nascer 2 anos de caminhada para o outro lado? Você já parou para pensar nisso? É um pouco escondido na sua Bíblia e eu não vou agora me deter aqui com você nisso, só vou te contar a história. O povo de Israel saiu do Egito em direção a Canaã, 1440 anos antes de Cristo. E enquanto eles estavam em marcha, havia gente que dizia assim, se eles passarem pelas nossas terras, são muito poderosos, vão tomar toda a nossa água, vão comer toda a nossa plantação, a gente vai morrer. E então tem um camarada chamado Balaque, que contrata um profeta chamado Balaão, para amaldiçoar o povo de Israel. E quando Balaão vai amaldiçoar, a palavra não sai. Ele não consegue amaldiçoar o povo de Deus. Por quê? Porque quando Deus abençoa alguém, a maldição não pega. Falando isso de um jeito bem brasileiro, inclusive, lembrando que o nosso país tem uma história, né, de religiões de matriz africano, nós é corpo fechado. Macumba em nós não pega. O que aconteceu então? Ele tentou amaldiçoar o povo de Israel e só saía bênção. E entre as palavras que Balaão falou, ele disse assim, uma estrela nascerá de Jacó. Está lá em Números, capítulo 24, depois você pode olhar com calma. E Balaão faz uma profecia. Os judeus sabiam de que se tratava. Aliás, a gente faz um esforço hoje para ler o livro de Gênesis, como lemos semana retrasada, para falar a respeito de como Jesus é prefigurado em várias histórias do livro de Gênesis, mas os nossos irmãos do passado conheciam isso até melhor do que nós. E aí então eles tinham noção de que aquela estrela haveria de vir. E quando eles foram levados para o cativeiro lá na Babilônia, eles ficaram lá bastante tempo. Eles conversaram com o povo de lá. Eles aprenderam muita coisa. Eles inclusive inventaram um negócio chamado sinagoga lá. Já que não dava para oferecer sacrifícios no templo, porque o templo ficava em Jerusalém e tinha sido destruído, eles agora se concentraram em estudar a lei. E o lugar onde eles estudavam a lei lá na Babilônia se chamou sinagoga. Quando eles voltam do cativeiro, quando você abre a Bíblia no Novo Testamento, agora tem o templo reconstruído, mas tem também a sinagoga. Onde é que os judeus vão para oferecer sacrifícios? No templo. Mas onde eles vão para estudar a lei? Na sinagoga. E quando eles estavam estudando a sinagoga lá, esses homens que são estudiosos, esse povo que acolheu Daniel para ser um conselheiro da corte de Nabucodonosor, esse povo que era sabido, inteligente, que tem influência na nossa matemática e no nosso modo de medir o tempo até hoje, esse povo diz aí, como é que tem alguma coisa sobre estrela aí? Vocês também gostam de observar o céu? E de alguma maneira que não foi preservada na Bíblia, os judeus dizem aos inteligentes homens do Oriente, sim, nós aguardamos um rei. Ele é o que vai mostrar ao mundo inteiro que a nossa nação, apesar de pecadora, apesar de ter virado as costas para Deus, apesar de ter abandonado o Deus que nos tirou do Egito e nos trouxe para a terra de Canaã, nós servimos a um Deus que é fiel. Deus não permitirá nem mesmo que os nossos pecados estraguem o plano de amor que Ele tem para conosco. E a gente colocou tudo a perder, mas Deus não vai deixar que as coisas fiquem assim. Nós estamos aguardando um rei que vai obedecer a Deus de maneira perfeita, vai consertar todas as coisas que o nosso pecado estragou. E quando esse rei vier, uma estrela vai brilhar no céu. E então aqueles homens estão sabendo disso. E não é maravilhoso? É maravilhoso saber que Deus está se revelando, não apenas dando pistas.
entre elas, o cetro não se apartará de Judá, até que venha aquele a quem ele pertence. Lemos sobre isso 2 semanas atrás no livro de Gênesis, dando-nos uma ideia de que seria dentre os descendentes de Judá, o 4º filho de Jacó, na genealogia de Judá, que você deveria esperar, o Messias. Tantos outros textos foram dados, como esse que, inclusive, as autoridades religiosas em Jerusalém citaram para os magos. Belém, cidade de Davi, Davi da tribo de Judá. Belém, você é uma cidade pequenininha, mas você vai ser grande, porque vai sair de você o rei que há de apacentar o meu povo todo de Israel. Você é uma cidade de Judá. Assim, então, meus irmãos, nós vamos vendo que há indícios e revelação de Deus para tudo, para o seu povo. Quando Deus diz que em Abraão serão benditas todas as famílias da terra, que no descendente dele todas as nações serão abençoadas, que o cetro não vai se apartar de Judá, que uma estrela vai nascer no céu anunciando a chegada do grande rei. Mas não é apenas para o povo de Israel que isso é revelado. Isso é revelado, inclusive, para os gentios. O mundo pode saber. Deus não está escondido. Você já experimentou brigar com alguém que não te conta o motivo? Eu posso brincar dizendo que é o homem brigando com a esposa, né? E tem um ditado que diz que por trás de toda esposa brava tem um homem que não tem a menor ideia do que foi que ele fez de errado. Mas às vezes as coisas viram também. Tem homem que emburra também. Não é só elas. Né? Mas isso é complicado, não é? Você quer consertar as coisas, mas você nem sabe como. Foi alguma coisa que eu disse? Não. Alguma coisa que eu não disse? Não. Alguma coisa que eu devia ter dito, mas como eu não fiz o que era para fazer, não sobrou espaço para dizer o que eu devia ter dito, e eu acabei não fazendo o que era para ter dito, por aí. Aí você fala, meu Deus, como é que eu começo a desatar esse nó? Há registros entre os hititas, que são um povo que habitava no que hoje a gente chama de Turquia, de um rei chamado Mursilis III, que lidou com uma praga nos soldados do seu exército, que as mandíbulas dos soldados infeccionavam e caíam. Era uma doença muito séria. E Mursilis atribuía aos deuses, à ira dos deuses, o que acontecia com o seu exército. Mas ao contrário do que acontecia na Bíblia, o que acontecia na Bíblia? O povo de Israel lutou em Jericó e teve uma batalha vitoriosa. Vem com Josué lutar em Jericó, as muralhas ruirão. Caíram as muralhas. Ótimo. Logo em seguida tem uma batalha em Ai. E a cidade é tão inexpressiva que vão poucos soldados. E vão e tomam uma piabada lá. E quando eles voltam, eles dizem assim, Deus, o que aconteceu? Aí Deus explica, lança a sorte aí que eu vou mostrar o que aconteceu. E aí aparece exatamente quem tinha sido o homem que tinha roubado ouro, prata e uma capa babilônica, Acã, que escondeu isso debaixo do tapete da sua tenda. E era aquele pecado a razão pela qual Deus punia os israelitas. Deus conta o que está errado no relacionamento. Mas Mursilis III estava apavorado, sem saber o que fazer. E ele já tinha feito sacrifício para o Deus A, depois faz sacrifício para o Deus B, depois faz sacrifício para o Deus C. E cada vez que ele faz um sacrifício, ele confessa um pecado imaginário. Olha, se por acaso eu fiz isso, perdoa, está aqui o sacrifício. E não deu certo, a praga continua. Faz mais outro sacrifício, agora para aquele Deus, tenta ver se foi aquele pecado. Vai na base da tentativa e erro. Você já pensou que desespero? É o que os amigos de Jó tentam fazer com ele. Você lembra dos amigos de Jó? Jó, todo mundo que faz coisa certa se dá bem. Se alguém está se dando mal é porque fez coisa errada. As coisas não estão bem para você, Jó. Eu acho que você fez alguma coisa errada. Confessa aí. Só que Jó conhece o Deus verdadeiro. Ele não serve aos outros deuses. Ele não sai confessando qualquer coisa, não. Ele diz assim, se eu fiz alguma coisa, Deus deve aparecer e contar para mim o que foi. Porque a integridade de Jó exige que a sua confissão seja fundamentada numa acusação clara, na revelação de Deus. Você percebe a importância de Deus revelar a mim e a você o que Ele quer? Percebe como é importante o fato de que magos que vêm do Oriente, caminham 2 anos para chegar a Jerusalém, chegaram e sabiam o que procurar. Eles não sabiam tudo. Eles sabiam que era o rei dos judeus, mas não que ia nascer em Belém. Eles sabiam a história da estrela. Eles sabiam que ele deveria ser adorado com ouro, com incenso, com mirra. Eles sabiam o suficiente. Deus os atraiu e revelou a eles o que queria. Veja que notícia boa. Nós servimos a um Deus que inclui todas as pessoas. Ele não faz discriminação por conta de cor de pele, por conta de
qualquer outra situação. Onde você mora, qual a sua história, qual o seu patrimônio, qual a cor dos seus olhos. Deus não está preocupado com isso. Há lugar no povo de Deus para gente de todas as línguas, povos, raças e nações. Deus é um Deus de inclusão. Ele só não inclui quem não está arrependido, quem não está quebrantado diante da sua revelação. Mas ele se revela. E você que me ouve hoje tem o privilégio de saber quem é Deus. É o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Criador do universo. É aquele que anunciou a chegada do seu filho com uma estrela no céu. É aquele que cumpriu naquela criança que nasceu em Belém profecias milenares, sem deixar com que uma única de suas promessas fosse ignorada. Tudo o que Deus falou foi cumprido. E ele revela isso para mim e para você. E nós temos isso hoje em nossa mão. Pensa na maravilha que é isso. Compilado na nossa língua, para levar para casa, para ler, para conhecer, para estudar. Nós sabemos o que Deus quer que façamos. Nós sabemos o quanto Deus nos ama. Natal é um Natal de inclusão. Natal é um Natal de revelação. Mas a terceira e última palavra que eu gostaria de destacar aqui é a sequência óbvia. Aqueles homens incluídos, mesmo sendo do Oriente, informados, mesmo não sendo judeus, vieram para fazer o quê? Vimos a sua estrela e viemos para adorá-lo. Foi por isso a sequência litúrgica do culto. Os anjos adoram, os pastores adoram, os magos adoram. E nós? O que é que nós vamos fazer? Pense no tamanho do ultraje que é contra Deus, o fato de Deus enviar o seu filho e dizer: eu não estou preocupado com a história da sua vida. Eu não estou preocupado com os caminhos por onde você andou. Eu não estou preocupado com o que aconteceu com você. Eu sei que você é pecador. Eu sei que você é indigno. Não me importa que você não seja judeu, do povo ao qual eu escolhi me revelar. Tem lugar para você na minha família. Aqui está a minha história de amor para você. Eu estou me revelando a você. Eu estou contando a você como eu lhe amo. Há informações para que você se achegue até mim. E você olhar para todo esse privilégio e dizer: ok, Deus, muito obrigado. Foi interessante conhecer o Senhor. Passar bem. Trata-se de uma questão de vida ou morte. E o que nós vemos aqui é que isso de fato aconteceu no texto. As autoridades religiosas em Jerusalém estavam esperando por Jesus. Sabiam, inclusive, citar de memória o texto do profeta Miqueias, capítulo 5, verso 2, onde se diz que Jesus haveria de nascer em Belém. E, no entanto, quando Jesus nasce, eles não estão dispostos a andar 2 horas de caminhada. Os magos andaram 2 anos atrás de Jesus. E quando encontraram Jesus na casa com Maria, sua mãe, se prostraram e o adoraram. Deixe-me dizer um negócio para você. Não basta a você e nem a mim estarmos conscientes do fato de que Deus recebe todo mundo. Uma frase muito comum por aí é: Deus é pai. Deus é pai. Mas de todos, não, Deus tem filhos e Deus tem criaturas. A Bíblia deixa muito claro que aquele que se curva diante do Filho de Deus, que aquele que nele crê, por causa da revelação que foi dada a respeito dele, que o adora em espírito e em verdade, que o serve, esse é filho. Os demais são criaturas de Deus, mas não filhos. Nessa hora existe sim uma questão de inclusão na Bíblia. Nessa hora existe sim uma parede de divisão entre aqueles que pertencem a Deus e aqueles que não pertencem. Vai ter gente de tudo quanto é jeito nos 2 times. Mas é preciso tomar cuidado por causa do muro que divide essas seções. Eu já contei essa história aqui, mas vale a pena contar de novo. Diz que o rapaz estava sentado em cima do muro, entre o céu e o inferno. E os anjos estão lá do lado do céu, olhando para ele em cima do muro, falando: vem para cá, vamos servir a Jesus, vamos adorar a Jesus. E ele está lá, lixando as unhas, mexendo no celular, tranquilo da vida. Eu não estou dizendo que o celular é do demônio, não, tá? Mas cuidado com as lições paralelas e secundárias da ilustração. Mas aí então ele está lá, tranquilo, lá, e os anjos: vem para cá, vem para cá. E quando ele olha para o lado dos demônios, os demônios não estão dando nem pelota para ele. E estão lá, fazendo os joguinhos deles lá, brincando e tal, conversando. E ele fica prestando atenção nos anjos, chamando com intensidade, os demônios tranquilos. Aí ele resolve chamar um demônio para conversar e fala assim: demônio, os anjos aqui estão na maior campanha de marketing aqui, querendo me atrair, me chamando o tempo inteiro. E vocês aqui não fazem nada, vocês não estão interessados em mim? Aí o demônio olha para ele e responde: não, o muro é nosso.
Quem está em cima do muro, na verdade, não está em cima do muro. Está no território do inimigo. E essa é uma questão importante. Porque as pessoas que estavam em Jerusalém se sentiam incluídas, gente. São sacerdotes, são judeus da gema, têm pedigree espiritual, voltaram do cativeiro babilônico, têm as cópias da lei na mão, moram num lugar ali associado ao templo em Jerusalém, o lugar onde Deus é adorado, o lugar onde a escritura é lida. Eles são as pessoas que sabem todas as profecias, eles conhecem a revelação. Eles não são nem de longe pessoas renegadas de Deus. Privilegiadíssimos eles eram. E, no entanto, não se quedaram em adoração. Já os outros que vieram de longe, viajaram 2 anos, passaram esse tempo na estrada comendo poeira, dormindo debaixo da luz do céu, eles chegaram a Jerusalém com menos revelação. Estrangeiros que eram, foram incluídos, foram recebidos, adoraram e são parte da família de Deus. Natal, conta para mim essas 3 palavras: inclusão, revelação, adoração. E aí, eu quero terminar minha palavra dizendo a você: não se acanhe. A igreja não é lugar de pessoas maravilhosamente lindas. Tem histórias muito bonitas aqui, mas a história não é a história das pessoas, é sobre o que Deus fez na vida delas. O mérito é de Deus. Se tem alguém aqui que fez alguma coisa boa, a glória tem que ser dada a Deus. E nós não somos daquele tipo que sai celebrando o passado nebuloso da pessoa, né? Que infelizmente tem algumas igrejas que lotam. Quanto mais perrengue que houve no passado da pessoa, ex-bruxo, ex-macumbeiro, sobreviveu a 7 facadas, ressuscitou 3 vezes, fala mesmo sem ter língua, né? Não tem estômago, mas come, e o super-homem da fé, aí quanto mais coisa podre aconteceu no passado do homem, parece que melhor. Nós não saímos enfatizando esse tipo de coisa, mas nós temos muitas histórias aqui de gente que pode dizer: Deus mudou a minha vida. Jesus Cristo mudou a minha história. Ele acolheu gente que, se fosse por olhares humanos, a gente dizia assim: não tem outro não, vamos pegar um outro, esse aí está estragado demais, esse aí parece que não tem conserto. Então é importante que nós saibamos disso e acolhamos uns aos outros. É uma atitude de profunda falta de humildade, de orgulho, de vaidade, nós nos recusarmos a chamar de irmãos pessoas que Deus resolveu chamar de seus filhos. Você já passou por isso? Lá em São Paulo, um dos últimos ofícios fúnebres que eu fiz, antes de vir para Goiânia, na época da pandemia, morreu uma senhorinha muito querida, que tinha 2 filhos que não conversavam entre si. E aí então, o filho que não ia na igreja, queria falar com o filho que ia na igreja, mas só conversava através de mim, sabe assim? Então, o senhor soube aí que morreu, o senhor pode falar para o filho da minha mãe que isso... Demorou um pouco para eu entender, mas o filho da sua mãe, o que ele é mesmo? É seu irmão, e ele não estava querendo chamar o irmão de irmão, ele chamava de filho da minha mãe. Gente, aqui é a casa de Deus, todo mundo é filho de Deus, todo mundo está arrependido dos seus pecados, não importa a sua história, você é gente de Deus. Acabou. O Natal é maravilhoso por causa disso, os magos vieram de longe. O judeu era xenófobo, Jesus não era não. O judeu queria distância do povo que lembrava a escravidão. Jesus falou assim: eu recebo a todos que se arrependem e venham até mim. Ele está de braços abertos para acolher você. E sabe como a gente sabe disso? Ele se revelou. Uma das coisas maravilhosas que nós podemos dizer que é nosso privilégio, e não é porque a gente é bom, não, é porque Deus é bom. É porque nós temos a palavra de Deus. A melhor coisa que tem aqui na igreja não somos nós, é Jesus. E sabe como é que nós temos certeza que Jesus está conosco? Porque Ele nos deixou a sua palavra. A gente sabe o que Ele pensa, a gente sabe o que Ele fez, a gente sabe o que Ele vai fazer, a gente sabe o que Ele ama, a gente sabe o que Ele odeia, porque Ele conta para nós e Ele nos instrui. E esse é o privilégio da revelação. Mas a pergunta que precisamos fazer é: como é que você reage a isso? De vez em quando eu encontro gente que sabe que Jesus se revelou, sabe que tem lugar para ela no povo de Deus, mas adoração, sabe o que é? A gente trabalha tanto a semana toda. Domingo é um dia para descansar, um dia para mim, é um dia para as minhas coisas, para os meus projetos, sabe? Eu queria conceder para Deus na minha vida um espaço menor do que Ele está querendo pegar.
Eu acho que Deus está vindo com muita sede ao pote da minha vida. É aí que está a diferença. É aí que está o muro, onde muitas pessoas estão sentadas. E é isso que nós precisamos nos perguntar: o que está acontecendo? Onde é que está você? Nessa história aqui, com quem você se parece? Bom, a minha oração é que nós, como povo de Deus, olhemos para tudo isso e possamos dizer: eu sou incluído na família de Deus. Deus fala comigo através da sua palavra. E agora eu vou adorá-lo. É isso que a gente já fez durante toda a liturgia do culto e é isso que a gente vai continuar fazendo no restante desse dia. Minha oração é que estas palavras sejam guardadas no seu coração com profunda alegria. Deus me incluiu, Deus se revelou a mim, Deus recebe a minha adoração. Que esse seja o fundamento do nosso Natal e a nossa relação com Deus seja moldada por essas palavras-chave. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.